A paz do Senhor, povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nenhum de nós sabemos que cada um que nós estamos passando, né? Eu não sei o que você está passando nesse momento em sua vida. Só Deus e você mesmo sabe o que você esteja passando. Alguma dificuldade na família, em qualquer área de tua vida, né? Na palavra de Deus, da Bíblia, desde o começo ao fim, Deus fez o céu e a terra. E se Ele fez o céu e a terra, que é tudo que nós usamos, que é da natureza dEle, tudo que é luz, porque tudo que Deus botou a mão para fazer, desde o princípio ao fim, é verdadeiramente maravilhoso para nós usar no mundo. Então, o que você esteja passando nesse momento, não se preocupe, não fique atormentado, não fique... a Bíblia nos fala de mulheres, homens, que acreditaram, confiaram em Deus. José foi jogado num poço, num buraco, né, pelos próprios irmãos, né, e disseram que ele tinha morrido para o pai, voltaram com a túnica dele cheio de sangue, disseram que ele tinha morrido, que uma fera tinha pegado ele, contando isso para os pais, para o pai dele. E muitos da Bíblia, né, mulheres que conseguiram vencer, mas tudo na palavra do Senhor, tudo crendo, tendo fé no poder de Deus, nunca sozinho, porque nós não somos sozinhos, né? E Jó perdeu tudo num dia só, tudo ele perdeu. Ele confiou em Jesus, ele confiou em Deus, né? E outros, Deus ressuscitou Lázaro em 4 dias. Tudo isso a Bíblia nos explica e fala tudo que que Deus fez, né? E o Pai é o mesmo, a obra do Pai é do Filho, e do Filho é o mesmo, os dois fazem a mesma obra, porque o Pai é o maior, né? E o Filho unigênito, ele veio para nos salvar. Ele veio só para isso, né? Então, para levar os nossos pecados. Então, nós temos que confiar em Jesus, temos que confiar na obra do nosso Deus, com confiança, com amor, com verdade, né? Obediência a Deus, né? Então, como esses da palavra de Deus, que venceram na fé, que venceram na oração, que venceram pedindo ao Pai Celestial, né? Porque nós não mandamos em nós mesmos, nós precisamos e dependemos de Deus para tudo em nossa vida. Desde quando acordamos até quando nós deitamos, e quando nós deitamos, Deus está com as mãos em cima, nos guardando até outro dia. E isso vai mês em mês, ano a ano, minutos, segundos, e nós temos que crer somente em Deus. Saber que como todos que venceram na Bíblia, que está ali do jeito de Deus, do poder de Deus, do tempo de Deus, né? Diz na palavra de Deus, em oração nós pedimos a Deus. Então, Deus vai saber o que fazer com o que nós pedimos, porque depende do que nós pedimos também, né? Então, quando nós estamos passando por algum problema, qualquer dificuldade, seja financeira, seja uma salvação de alma, seja vício, seja qualquer tipo que esteja passando com qualquer pessoa, que não seja só da família também, porque diz na palavra de Deus que nós temos que pedir um pelo outro, né? Pedir pelo ser humano, pedir pelo homem, que tenha misericórdia, a mesma misericórdia que Deus tem por nós, nós temos que ter misericórdia um pelo outro. Perdão e tudo mais que Deus estava falando, cuidar dos nossos lábios, o que nós falamos, o que nós desejamos, porque a nossa palavra quando sai do nosso lábio, a Bíblia também diz que é viva, né? Então, em tudo isso, Deus está olhando por nós, Ele está 24 horas de olho em nós, Deus não dorme, Deus Ele está o tempo todo querendo o nosso bem. Então, Deus é nosso pastor, nosso Deus maravilhoso. Então, como Ele tirou José e lá de dentro daquele buraco, Daniel da cova, né? Ele esteve lá entre os leões, e tanto outros, mulheres, né? De 90 anos, a Sara, que tinha 90 anos de idade, ela teve uma criança ainda com 90 anos, né?
Uma pessoa de 90, uma mulher, já pensou uma mulher de 90 anos tem? Então Deus faz essas maravilhas, é o Deus do impossível, o Deus do invisível, né? A enfermidade, alguma enfermidade que às vezes a pessoa tem, como Jesus, como Deus curou, o Deus o invisível, a coisa que não se vê, Deus faz. É o milagres que Deus fez, como muitos está aqui, que Ele curou leprosos, Ele tirou o paralítico da cama. Tudo isso está na palavra de Deus. É nós ler a palavra, acreditar e a obediência a Deus. Nós temos que ter obediência no nosso Pai, né? Obediência, saber que Ele pode fazer, porque nós não podemos sozinhos. Nós somos carne, nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Nós somos apenas ser humanos, sopro. Nós somos o barro que Deus Ele amassa, ele quebra de novo. Então Ele nos faz cada dia, cada vez que Ele nos quebra, que Ele tem o poder para nos levantar. Nós somos vasos às vezes quebrados, com dores, com dificuldade, com problema, e isso Deus, Ele vai nos amassando, quer dizer que Ele bota lá embaixo, daqui a pouco Ele levanta, Ele exalta de novo, aquele vaso que está quebrado, Ele vai moldando, né? Deus vai nos moldando, porque Ele é o nosso oleiro. Então tudo isso acontece em nossa vida, então nós temos que entender. Nós não temos que dizer, mas Deus, mas o que está acontecendo? Não, nós temos que crer, diz a palavra de Deus. Nós temos que confiar em Deus, ter a confiança nele, saber que Ele pode, é no tempo dele, no querer dele. Então, o que você esteja passando, creia, confie, tenha fé em Deus. Não desanime, né? Porque quem está trabalhando para você, quem está pelejando é Deus. Então, aqui também, Jesus apazigua a tempestade, né? Aqui, ó. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, né? Que o barco era coberto pelas ondas, que ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo, e levantou uma tempestade, que a água ia, né, tempestade. E eles disseram-lhes, por que temeis, né? Então, os seus discípulos aproximaram-se e perguntaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento, e o mar se aquietou-se, uma grande mudança, né? Bonança. Então Deus aquietou aquele vento, aquela tempestade. Ele disse, cala-se para o vento. Então eles ficaram maravilhados com aquilo de Deus. Então é assim na nossa vida, né? Cremos que aquele vento vai passar, uma hora vai passar, porque quem está cuidando é Deus. Ele sabe o momento que começa e o momento que para aquilo ali, né? Que vai parar. Então creia nesse Deus maravilhoso que pode todas as coisas em nossa vida, né? Porque é Deus que faz o vento, né? Para nós ter, às vezes aquela coisa está muito quieta, muito calma. Então Deus faz algo, né? Para nós nos fortalecer a nossa alma, saber que nós não temos que confiar na carne, no homem, nós temos que confiar nele. Então muitas vezes a tempestade vem para você ter fé, dizer não, tá na mão de Deus. É Ele que está comigo, é Ele que está caminhando comigo, é Ele que peleja comigo. Então tenha fé, continue, não desista, obedeça, né? Leia a palavra, entenda a palavra, obedeça a Deus. Obedecer a Deus é nós sair do Egito, tirar o Egito de nós, o pecado, se arrepender de tudo. Então se você está diante de Deus, não desista, porque alguma coisa está acontecendo, continue. É isso que o inimigo quer, que você desista, não faça isso. Porque quem está pelejando por você, quem está te segurando, quem está cuidando de você, é Deus, de você, da tua família, em tudo em tua vida. Aquilo ali logo vai passar e você vai ver como vai se acalmar, e Deus, quem está cuidando é Deus, né? Então aqui Deus acalmou a tempestade, né? Ele disse, cala-se, patrulha. Então eles disseram, meu Deus, quem é esse que até a tempestade, né? Até o vento se acalmou, ouviu ele? Porque é Deus. Nós não podemos, mas Deus pode. Ficam na paz do Senhor com essa palavra, em nome de Jesus. Uma ótima noite
Deus te abençoe a tua vida, a tua família, nós todos, né? Porque nós dependemos de Deus. A paz do Senhor. Amém.